Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos dar início ao programa de hoje, ouvindo a prece na voz do nosso querido Chico Xavier. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Há alguns anos atrás, o jornal Folha Espírita publicou uma interessante reportagem sobre o pesquisador japonês Masaru Emoto, que veio a falecer em 2014. Masaru Emoto era presidente da Sociedade Internacional ADO, do Japão, que tinha trabalhos voltados para a investigação das energias sutis da natureza e do homem em relação com a consciência humana. Ele fez experiências muito interessantes, e na mais conhecida delas, ele submeteu a água ao pensamento humano, a músicas, imagens, e depois ele congelava essas porções de água, após elas receberem essas vibrações, e então eram tiradas fotografias microscópicas das moléculas. Os cristais formados por aquelas moléculas eram surpreendentes, muito belos e elaborados, simétricos, com formas sofisticadas, quando expostos a palavras ou músicas elevadas, e bastante simples, disformes, quando expostos a palavras pessimistas ou músicas que passassem ideias negativas.
Um outro experimento seu, além deste com a água, era bastante curioso e foi feito com arroz. Emoto colocou 3 porções de arroz cozido em frascos de vidro, separados. Em um deles, o cientista escreveu "Eu te amo". Em outro, "Eu te odeio". E no terceiro, foi escrito "Totalmente ignorado". Durante 30 dias, ele pediu para que os seus alunos dissessem para cada um dos frascos o que estava escrito neles. No final desse tempo, o arroz do frasco com as palavras positivas tinha começado a fermentar, largando um aroma agradável. O segundo estava praticamente todo preto, e o frasco, onde estava escrito "ignorado", era um acúmulo de bolor já caminhando para a decomposição. As ideias e pesquisas de Emoto estão inclusive acessíveis num filme no YouTube, totalmente legendado, chamado Quem Somos Nós? As informações que Emoto colheu nos dão uma dimensão muito clara sobre a força e a eficiência com que os nossos pensamentos atuam no mundo e até na matéria física. A água, por exemplo, que foi observada por ele, esse líquido essencial para a vida no planeta e que ocupa cerca de 75% da superfície terrestre e de 65% de um corpo humano adulto, pode ser totalmente moldada pela vibração dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Emoto provou que somos capazes de mudar a estrutura molecular da água com os nossos pensamentos. E nós mesmos, humanos, com tanta água na nossa constituição orgânica, como reagimos ao entrar em contato diariamente com todos os estímulos positivos ou negativos, externos ou de nossos próprios pensamentos e atitudes? Certamente somos moldados por estes pensamentos em nossa saúde, em nosso comportamento, em nossa atitude mental. Emoto voltou-se para esse tema a partir do contato que ele teve com o americano Lee Lawrenson, um bioquímico formado pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, que havia desenvolvido a chamada água microparticulada ou água de ressonância magnética. Com Lawrenson, Emoto conheceu um aparelho fundamental, o analisador de ressonância magnética. E com este aparelho, Emoto conseguiu que uma quantidade de água impregnada com determinadas vibrações transmitisse essa energia para um outro volume de água microparticulada preparada por Lawrenson. E, após energizado com essas vibrações, esse líquido, esta água, mostrou-se útil no tratamento de saúde de algumas pessoas. Seria o início da comprovação científica da nossa tão utilizada água fluidificada dos centros espíritas? Os exemplos mais bonitos de cristais de água fotografados por Emoto provêm da água corrente não afetada por atividades humanas. Emoto ficou especialmente admirado pelas fontes de água ligadas à devoção religiosa, como a água que saía da fonte de Lourdes, na França. Mas nós gostaríamos de abrir mais uma questão. Como nós, seres humanos, temos tratado esse recurso tão valioso no nosso planeta, a água? O mundo viu recentemente uma transição importante nos rumos da sustentabilidade. Os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criado pelas Nações Unidas, para chamar justamente a atenção de governos, empresas e da sociedade para a redução da pobreza extrema, foram reformulados em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, durante a cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no final de 2015. E assim, o desafio anterior, que era erradicar a pobreza, assumiu um escopo maior e mais completo, pois os 8 objetivos anteriores se expandiram para um total de 17, que incluem, entre eles, pelo menos 2 que se relacionam diretamente com o cuidado
a preservação e o manejo dos recursos hídricos. Sem garantir saneamento básico para toda a população mundial e reduzir a poluição das águas dos nossos rios, oceanos, como pensarmos em acabar com a fome, com as epidemias, como promover a saúde nesse planeta melhor e mais justo que queremos para o nosso futuro? Como alimentar um mundo que poderá chegar a quase 9 bilhões em 2 décadas, sem respeitar este bem tão precioso que nos foi dado por Deus? A água, além de ser este líquido sensível aos nossos pensamentos, como provou Masaru Emoto, que pode ser fluidificada para o nosso benefício físico e espiritual nos centros espíritas, é essencial também para assegurar a paz e a inclusão social de todos os moradores do planeta. As Nações Unidas para o Meio Ambiente dizem que os impactos causados nas águas pelas mudanças climáticas, como secas e inundações, têm estimulado o aumento de correntes migratórias de populações em sofrimento. É difícil assegurar a paz e a inclusão social quando faltam recursos para garantir o plantio de alimentos, a higiene e até a subsistência. Não queremos acreditar em um mundo melhor, de regeneração? E a água, uma dádiva divina, é essencial também neste processo. O papel dos recursos hídricos no desenvolvimento do nosso globo tem uma importância maior do que nos damos conta. A crise hídrica que o Brasil passou recentemente nos mostrou que se trata de um recurso finito. Olhar com respeito a nossa relação de uso e consumo da água e entender também que pouco sabemos sobre a riqueza deste recurso natural que nos foi dado por Deus, nos levam a entender que devemos muita gratidão ao Pai. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, amar o próximo como a si mesmo é sem dúvida o caminho para a felicidade do homem. E não é por outro motivo que estamos aqui neste planeta, para aprender e praticar este amor. Mas como vamos amar ao próximo se não nos amamos? Como apreciar o valor dos outros se não percebemos o nosso próprio valor? Esta questão tem merecido a atenção de muitos educadores e profissionais da psicologia. Infelizmente, a baixa autoestima está no alicerce de muitas complicações da personalidade humana, nos traumas, nos medos, nos complexos e nos recalques. Também está na base dos vícios acalentados na tentativa de esconder ou disfarçar essas chagas da alma. Mas até que ponto não corremos o risco de infundir nas outras pessoas a baixa autoestima com opiniões e julgamentos irresponsáveis? E por que será que consideramos, às vezes, cegamente, a opinião dos outros sobre a nossa pessoa mais do que a nossa própria consciência? Em relação a este tema, eu gosto de contar uma historinha que eu costumo contar às crianças na aula de evangelização. Em um vilarejo vivia um velho professor que, pela sua sabedoria, era sempre consultado sobre os mais variados assuntos. Uma manhã, ele recebeu a visita de um ex-aluno que foi até lá pedir alguns conselhos. Aí o aluno falava: "Sinto que não tenho nenhum valor, professor. Todos da minha família dizem que não sirvo para nada, que não faço nada direito, que sou lerdo, idiota, que não serei nada na vida. O que eu posso fazer para que me valorizem mais?" O professor então lhe disse: "Sinto muito, meu rapaz, mas não posso ajudá-lo agora. Primeiro devo resolver o meu problema." E tirando um anel do dedo, deu ao rapaz explicando: "Devo vender este anel porque preciso pagar uma dívida. Por favor, vá até o mercado e venda este anel pelo preço de, no mínimo, 1 moeda de ouro."
O rapaz ficou meio desapontado com o professor, mas resolveu atender o seu pedido. Pegou o anel e partiu para o mercado. Ao oferecer o anel para os mercadores, eles olhavam com certo interesse, mas desistiam ao saber o preço que estava sendo vendido. Quando o jovem pedia uma moeda de ouro, ou alguns riam, outros saíam sem responder. Porém, um amável mercador, tentando ajudar o jovem, ofereceu-lhe uma moeda de prata e uma xícara de cobre. O jovem, porém, seguiu as instruções do professor de não aceitar um preço menor. Abatido com o fracasso, ele voltou à casa do mestre dizendo: "Sinto muito, mas é impossível conseguir o valor que o senhor pediu pelo anel. Talvez pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não acho que se deva enganar ninguém sobre o valor do anel." Neste momento, o sábio professor respondeu ao jovem: "O que você disse é muito importante, meu jovem. Devemos primeiro saber qual é o valor real do anel. Vá até o joalheiro próximo daqui e peça-lhe para avaliá-lo. Diga-lhe que quer vender e pergunta quanto ele vale. Mas atenção, não importa o quanto te dará por ele, não o venda e traga-o de volta." Obediente, o jovem procurou o joalheiro, que examinou o anel com uma lupa, pesou-o e declarou: "Diga ao seu professor que se ele quiser vender o anel agora, não posso dar mais do que 58 moedas de ouro." O jovem não conseguiu esconder o espanto. 58 moedas de ouro? Sim, confirmou o joalheiro. Com o tempo, eu poderia até conseguir revendê-lo por 70 moedas de ouro. Mas como tem urgência... O aluno correu emocionado à casa do professor para contar a novidade. E sem demonstrar surpresa, pois já sabia o valor do seu anel, o professor lhe disse: "Você é como este anel, uma joia valiosa e única, mas só pode ser avaliada por um especialista. Pensava que qualquer um poderia descobrir o seu valor?" E colocando o anel no dedo, concluiu: "Não se esqueça, todos nós somos como esta joia, valiosos e únicos. Porém, muitas vezes andamos por todos os mercados da vida pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Você deve acreditar em si mesmo, sempre." É isto, amigos e amigas. Deus nos confiou a vida. Por que então não confiamos que somos capazes de fazer o melhor nesta vida? O Pai, Ele acredita em nós. Um forte abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. E agora, assista ao nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje, vamos juntos refletir sobre a lição de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, contida no livro Hora Certa, sobre a necessidade de sempre confiar em Deus, sempre. Diz Emmanuel: guarda a confiança em Deus e não te detenhas.
Muitos te anotam o entusiasmo na fé que abraças e por isso te repelem, mas Deus te acolhe. Muitos te conhecem o coração aberto aos sentimentos mais elevados e te envolvem no abuso. No entanto, Deus te defende. Muitos te julgam doente e incapaz. Entretanto, Deus te fortalece. Muitos te examinam a assiduidade em serviço e te zombam a dedicação. Contudo, Deus te registra o amor aos compromissos assumidos e jamais te desampara. Muitos te assinalam a bondade e o desprendimento e te crivam de ironias. No entanto, Deus te contabiliza os gestos e não te abandona. Muitos, talvez, por não desejarem servir ao próximo, te solicitam o afastamento das obrigações que procuras enobrecer. Mas Deus te livra do desequilíbrio e do mal. Muitos te desconhecem o esforço no trabalho. No entanto, Deus te acompanha as tarefas de cada dia e te abençoa. Prossegue adiante, confiando na presença e na justiça de Deus. E Deus te concederá, hoje e sempre, tudo aquilo que te seja melhor. Sem Deus a nos guiar o caminho, nada fomos, somos ou seremos. Obrigado pela companhia. Saúde, paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui, lembrando a todos que daqui a pouco mais de 2 meses teremos o Medinesp 2017, entre os dias 14 a 17 de junho. O tema será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. São convidados especiais desta edição Divaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News, apresentador do programa Cidades e Soluções, o escritor espírita André Trigueiro. Acessando o site do evento, www.medinesp2017.org.br, vocês podem fazer as suas inscrições e reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais e também os temas que serão abordados. O evento acontecerá no Centro de Convenções Rio Centro, localizado no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E o Medinesp, apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados, sejam ou não profissionais da área de saúde. E gostaríamos de lembrar a todos vocês também que mandem as suas dúvidas, comentários e mesmo sugestões de temas para o nosso programa. Anotem o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia e tenham todos uma ótima semana.